Nada melhorou consideravelmente no Brasil nas últimas décadas. Seu poder de compra cresceu em níveis que pouco se percebeu. A inflação, algo que sempre assombra os brasileiros, esteve presente nos últimos anos. Mas a pergunta é: por quê? O Brasil é um gigante por natureza. Temos tantos recursos naturais que seria impossível não nos desenvolvermos. Desde a sua independência, o país é almejado no mundo inteiro como o país do futuro. Mas por que estamos tão atrasados? E qual o motivo de não sentirmos melhoras nas nossas vidas, mesmo depois de tantos presidentes? Você vai entender tudo nesse vídeo. É surpreendente que o Brasil não seja uma superpotência. Claro, o Brasil é uma potência média e certamente uma potência regional da América Latina, mas poderia ter sido do mundo. Comparando o Brasil com os Estados Unidos, ambos têm semelhanças consideráveis: território rico em recursos naturais, grande população, áreas boas para a agricultura e são países isolados dos europeus e asiáticos geograficamente falando. Os Estados Unidos conseguiram usar tal posição e tamanho para espalhar a sua influência por todo o mundo. O Brasil, nem tanto. A especulação mais famosa do Brasil é que ele é o país do futuro e sempre será. Mas esse futuro nunca chega. É claro que o Brasil tem muito a seu favor: ótima localização, tamanho e mão de obra extensos, mas também é repleto de corrupção e muita desigualdade. Mas onde ele deu errado? O primeiro defeito do Brasil é o que se criou: a sua geografia. A geografia do Brasil é grande, aqui tem de tudo: florestas, planícies, floresta tropical, planaltos, muito litoral. E claro, não estou falando da nossa maior pérola, a floresta amazônia, a maior do tipo do mundo. Obviamente não é ideal para se morar, afinal, desenvolver essa região é bem complicada. Primeiro, não dá para cultivar sem derrubar uma árvore, então não dá para plantar em larga escala sem desmatar em excesso. E segundo, é que essa é uma das florestas mais perigosas do mundo. Isso torna grande parte do território brasileiro dificultoso para os humanos. No entanto, os rios da Amazônia oferecem muita água fresca, permitindo a criação de cidades como Manaus e de vários grupos indígenas e ribeirinhos. Sua segunda característica são os mares de morro. Os mares de morro são compostos com ondulações de morros encontrados de norte a sul, com penhascos, e esses penhascos são altos e extensos. Isso torna a maior parte do interior basicamente uma ilha afastada do litoral. Criar estradas, trilhos e qualquer tipo de passagem para o interior agrícola do Brasil é muito mais difícil. Sem contar que, por ser uma área tropical quente e úmida, criar estradas e infraestruturas já é um pouco mais difícil, pois o concreto e cimento precisam cercar para se fixar. Mas o real problema é que a maior parte da população está acumulada no litoral. O Brasil é o país mais extenso de norte a sul, e sem a tecnologia para atravessar os mares de morro, há uma enorme divisão entre as pessoas e as coisas que elas querem ou precisam. Os montes atrasam o avanço do país há décadas. Ainda temos a questão tropical. Áreas tropicais, mundialmente falando, nunca crescem tão rápido quanto áreas temperadas. Primeiro, elas não têm um inverno para congelar os insetos e coordenar as pessoas, já que os calendários das colheitas são sazonais. E segundo, áreas tropicais sempre focam na agricultura. Assim, as áreas tropicais sempre se tornam o celeiro do mundo. E até agora não chegaram a se industrializar, pois há muito mais foco no ramo agrícola. Por isso o Brasil foi colonizado, e nossa colonização foi o segundo efeito fatal do país. O modo como o Brasil foi colonizado moldou a sociedade até hoje. Os portugueses usavam o Brasil mais como uma parada até os seus impérios ultramarinos africanos e indianos do que como uma colônia em si. Acontece que Portugal usou o tráfego humano para trazer colonos de qualquer lugar, menos de Portugal. Quer dizer, a população portuguesa era e ainda é pequena. Eles jamais conseguiriam preencher um continente. O modo de colonização já foi o primeiro erro inicial do Brasil. Enquanto os britânicos mandavam seus pobres para o interior dos Estados Unidos,
Os portugueses mandavam seus ricos para supervisionar produções e vilarejo. Tal riqueza nunca os deixou mais ricos, criando uma enorme desigualdade de renda perene, uma das piores do planeta. Eles tinham propriedades chiques para morar e muito dinheiro, mas quanta infraestrutura era construída com investimento privado naquela época? Quase nenhuma. Geralmente, o dinheiro vai para alguma produção, que foi o que aconteceu. O Brasil tornou-se o centro agrícola após os europeus descobrirem o açúcar. Era o clima perfeito para plantar ela. Tal qual outros colonizadores trouxeram africanos escravizados. De 6 a 10 milhões de escravos foram enviados da África Ocidental e Austral. Era tão importante aos colonizadores que a escravidão só foi proibida em 1888, tendo sido o último país ocidental a proibi-la. Além disso, embora o Papa Paulo III tenha feito uma bula papal declarando que nenhum indígena das Américas deveria ser escravizado, isso não impediu nem os portugueses e nem ninguém. Nativos capturados por bandeirantes foram forçados a trabalhar com açúcar ou em minas de ouro. Essa quantidade absurda de escravidão causou uma infinidade de problemas que hoje conhecemos: dependência da agricultura e regiões inteiras do Nordeste pobres devido ao legado escravista. Hoje, a maior parte da riqueza do Brasil está concentrada na região Sudeste. O foco dos ricos colonos portugueses na produção agrícola condenou seu futuro. Não é surpresa que, com tal passado agrícola, o Brasil hoje em dia seja gigante em produzir matéria-prima. Sua terra é perfeita para isso. O Brasil ganha muito por meio de fazendas, madeireiras e mineradoras. É a maior economia da América Latina, com um PIB de 1,6 trilhões de dólares. Mas a indústria e serviços representam a maior parte do PIB brasileiro, com uma larga produção de aço e produtos químicos. Mas o que nós realmente produzimos são matérias como café, soja, carne bovina, frango, leite, tabaco, algodão, ferro, cobre, bauxita e muito mais. O Brasil é um grande produtor de cada um desses produtos. Se a indústria continuar crescendo e conseguir processar a sua diversidade de produtos em casa, o mundo terá uma nova potência econômica. O Brasil tem 212 milhões de habitantes. É uma população grande, mas não muito estável. Embora tenha dobrado em cerca de 45 anos e quadruplicado de 70 anos, ela começará a diminuir daqui a 20 anos. Mais 30 milhões de brasileiros irão vir ao mundo antes que esse colapso ocorra. Mas eles ainda estão muito abalados. Diferente da Europa Ocidental ou do Japão, que tem muitos empregos e muita renda para lidar com o colapso demográfico, as coisas podem ficar feias, e as áreas que viram os níveis mais altos de escravidão vão sofrer mais. Por exemplo, o Nordeste tem uma taxa de alfabetização de cerca de 80%, enquanto a média nacional é em torno de 90%. Mas para uma potência média, o Brasil teve uma migração absurda ao longo da sua história. Europeus mediterrâneos e do leste, e especialmente japoneses, vieram no Brasil em grande número, impulsionando o crescimento econômico. Mas ao invés de irem para o interior, foram para as cidades. O Brasil é um país muito urbano, com taxa de urbanização de cerca de 85%. Muitos vivem nas duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, ambas situadas no Sudeste. E é nessas cidades que reina outro grande problema brasileiro: a violência. Já sabemos que o Brasil tem uma das maiores taxas de homicídio do mundo, e é campeão de homicídios. É mais do que a China, Estados Unidos, Europa e Rússia. Muitos dos demais líderes do ranking também são da América Latina. As colônias espanholas cresceram basicamente como o Brasil, proprietários ricos e escravos. Mas não é de se surpreender que as áreas urbanas do Nordeste com maior ranking de desigualdade do Brasil apresentam as maiores taxas de homicídios. As favelas nunca diminuíram o índice de criminalidade. Quadrilhas e tráfico de drogas são comuns, mas o país iniciou recentemente um programa de redução de crime organizado. A taxa de homicídio diminuiu drasticamente, mas o Brasil ainda continua campeão mundial nisso.
Talvez se deve à grande descentralização com a qual o Brasil sofreu desde o início. Seus morros, infraestrutura úmida e enorme litoral fizeram com que a maior parte do povo não se estivesse conectada até hoje. Áreas descentralizadas tendem a focar em governos locais, que geralmente têm muita corrupção. Mesmo no governo federal, a corrupção ainda acontece. Estima-se que cerca de 40 bilhões de dólares são perdidos todo ano só através da corrupção. Clientelismo, favoritismo e nepotismo são populares e muitos policiais são propensos a suborno. Mas essa foi uma das muitas razões para as jornadas de 2013 e para as consequências da Operação Lava Jato, que investigou a corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras, uma empresa estatal. O Brasil deveria ter sido uma potência se tivesse sido colonizado como os Estados Unidos ou a Austrália. Porém, sua geografia e colonização não permitiram isso. Com o extenso litoral, enormes florestas, morros e seu clima tropical, o povo brasileiro ficou no litoral e focado sempre em produzir alimentos, e é o que está sendo feito até hoje. O Brasil é um dos maiores fornecedores de diversos alimentos e matérias-primas do mundo. Sua acentuada divisão de classe entre ricos colonos e seus escravizados cria uma desigualdade de renda hoje, e os brasileiros mais pobres, moradores de áreas urbanas, compõem um dos piores nos cenários de homicídios do mundo. Não ajuda o governo a ser bastante corrupto, atrapalhando grandes progressos que mudariam a nação. O Brasil é o país do futuro, assim como era no século XX, e assim será o Brasil daqui a 20 anos. Com uma indústria fraca e um colapso demográfico sem rede de segurança adequada, nós estamos comprometidos. Mas quem sabe, o Brasil sempre deveria ter sido uma superpotência, e talvez finalmente se torne uma em um futuro próximo. Agradeço você por ter chegado até o final do vídeo. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, convido você a estar se inscrevendo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e, claro, acompanhe os outros vídeos na playlist aqui do canal. Foi um prazer muito grande e vejo você no próximo vídeo.